Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui mais um episódio da nossa série Passos de Crescimentos. Aqui é onde essa série que foi pensada para fazer o seu negócio crescer de verdade, gente, da melhor maneira possível. Todo esse conteúdo gratuito para você fazer a diferença em 2026, né? Bom, gente, e hoje o que nós vamos falar? Hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito importante que é sobre retenção. Teacher, você já deu uma aula sensacional, você falou, olha Ana, eu fiz assim uma aula espetacular, eu expliquei tudo para o meu aluno, mas, ou não só que você explicou, mas você explicava tudo para o seu aluno entregava a melhor aula e mesmo assim ele não continuou com você e você ficou sem entender o porquê. Você já passou por isso? Bom, se você já passou por isso, hoje esse vídeo é exatamente para você, tá bom? Então hoje aqui você vai aprender por que só dar uma aula sensacional não é o suficiente para reter o seu aluno. Fica comigo aqui até o final, mas olha, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Agora sim, agora vamos lá! Bom, agora sim, vamos lá de verdade. Professor, vamos falar aqui sobre um tema que, olha, eu, Ana, que trabalho assim com bastante professor, eu sinto que é um ponto que muita gente não dá a devida atenção, que é o ponto da retenção. Ana, qual que é a importância de você reter o seu aluno? Bom, você pode não entender a estratégia por trás da retenção, mas minimamente você sabe que é importante você ter o aluno por um período de tempo, né? 6 meses, 1 ano, 2, 3, tem gente aí que tem muitos anos, né? Qual que é o ponto da retenção? Vamos lá, vamos primeiro entender o quanto que isso é importante para depois a gente entender o que é que você pode estar fazendo de errado, tá bom? E eu vou trazer aqui vários pontos para você analisar dentro do seu próprio negócio, combinado? Bom, primeira coisa, qual que é a importância da retenção? Gente, a retenção, ela é que vai definir aonde o seu negócio se encontra, o que é que você pode fazer, o que é que você pode fazer de investimento. A retenção é que mostra o que é o seu negócio de verdade, tá? Quando a gente fala de retenção, existe uma denominação chamada LTV, que na prática ele significa Lifetime Value. O que significa isso? Quanto tempo que o seu aluno, na verdade é o seu cliente, né? Mas no seu caso o seu aluno, quanto tempo que o seu aluno ele passa gastando com você? Na prática a gente está falando de retenção. Então quanto tempo que você consegue reter o seu aluno? Quanto maior for o seu LTV, melhor para você. Por quê? Porque você sabe que, nossa, cada novo aluno que eu vou captar, esse aluno ele fica comigo 1 ano. Ou seja, você sabe que você pode esperar aquela entrada recorrente, o valor que o aluno está pagando para você de mensalidade ou parcelamento, por 1 ano pelo menos vai estar com você, tá? Então, assim, lógico, isso é uma estimativa, né? Só que qual que é o ponto importante? Porque você sabe que durante esse período você vai ter aquela entrada e isso te dá margem para quê? Para você saber quanto que você vai ter dinheiro em caixa, quanto que você pode tirar, quanto de investimento que você pode fazer. Ah, eu quero investir numa mentoria, beleza? Eu tenho caixa para isso? Porque, por exemplo, quando você vai fazer um investimento, quando você vai fazer um investimento de mentoria, você vai fazer um investimento de viagem, de curso, de material. O ideal, gente, é sempre que o seu PJ, ele pague todos os custos do PJ. Então, você quer fazer uma mentoria, não é o professor PF, né? Não é a sua conta PF que vai pagar, não. O ideal é que a sua conta PJ que paga, que pague isso por você. Só que como que nós vamos saber, né? Como que eu vou saber se eu tenho esse dinheiro? Não é simplesmente ter o dinheiro em caixa, mas mais do que isso, é você ter aquela entrada recorrente e você saber que você vai receber aquilo por, sei lá, você vai fazer uma parcela de 12 vezes. Em 12 vezes você vai ter aquele dinheiro recorrente, tá? Então a retenção, ela mostra o quê? O que o seu negócio realmente é. Não adianta você ter, nossa, pagamentos às vezes à vista, ou aulas, o pessoal compra 10 aulas comigo, compra 3 meses. Isso não gera retenção. Tô falando aqui sobre retenção, alunos que vão ficar a longo prazo com você, tá? Então isso é de fundamental importância pra gente saber o que é o seu negócio e para você entender no que você pode investir. Beleza? Então, essa daqui é a importância da retenção. Agora, o que faz você reter um aluno? Não adianta você dar uma excelente aula. Por quê? Porque uma aula excelente, ela não cria vínculo com o aluno. Uma aula excelente, ela vai mostrar o quê? Que você tem uma didática boa, mas ela não tem uma estratégia de retenção por trás dela. Adianta? Para você reter o aluno, não adianta. Adianta para você ser um bom professor. Se você for CLT, se você tem uma
excelente didática, isso pode ser o suficiente. Só que para você ter o seu próprio negócio, ter uma excelente didática não é o suficiente. Então você precisa dar o quê? Um passo além disso, que é o quê? Você criar um vínculo muito maior com o seu aluno. E aqui eu vou mostrar agora para você o que é que você precisa ter. Então, se você tá super preocupado, nossa, no meu inglês tem que ser perfeito, minha pronúncia tem que ser perfeita, minha gramática tem que ser não tem, entendeu? Você é um ser humano, você pode errar, você erra em português, você vai errar em inglês, então esse não é o maior problema. Você vai sempre se preocupar, sim, dar uma aula de qualidade. Só que uma aula de qualidade é o mínimo que a gente espera, entendeu? E você não retém o aluno entregando o mínimo do seu serviço, o mínimo esperado. Eu vou comprar um cachorro-quente, o mínimo que eu espero é que o cachorro-quente tenha o quê? Pão e salsicha, né? É o mínimo que eu espero. O que vai ter a mais é o que vai fazer eu gostar mais, vai fazer eu voltar naquela loja, mas o mínimo que eu espero é um pão e uma salsicha, né? Então, assim, quando você está entregando aula, o mínimo que o aluno espera é o quê? É uma boa aula. Beleza, entendido isso, vamos pensar assim, ó. 5 motivos que fazem vocês perderem o aluno. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar tela aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Qual que é um dos primeiros motivos que faz a gente perder o aluno, tá? Falta de direcionamento claro. O que seria uma falta de direcionamento claro? Por exemplo, se você hoje não tem uma metodologia para mostrar para o aluno, isso é um problema. Por quê? Porque, por exemplo, o aluno vai falar assim, olha, teacher, em quanto tempo que eu consigo me desenvolver com você? Em quanto tempo que eu consigo ficar fluente? Lógico, óbvio, que a gente não vai fazer aquela promessa que ele vai ficar fluente em 6 meses. Não é isso. Só que você precisa mostrar o quê? Que dentro da sua metodologia, o que é que ele pode esperar de evolução dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, dentro de 2, dentro de 3, em quanto tempo que ele vai chegar no objetivo de conseguir participar de uma reunião se ele está saindo do zero, né? Só que como que você vai conseguir mostrar isso? Se você tiver uma metodologia, tá? Não precisa ser uma metodologia sua, gente, existe uma série de metodologias excelentes, você pode escolher uma que se adequa ao que você acredita, a maneira como você trabalha e você vai utilizar. Então você precisa ter o quê? Uma metodologia clara. Porque quando você tem uma metodologia clara, você vai trazer, o que eu tô falando para vocês, evolução. Beleza, mas é uma evolução o quê? Uma evolução mensurável. Então, o que ele pode esperar em 6 meses, o que ele pode esperar em 1 ano, o que ele pode esperar em 2 anos, em 3 anos e assim por diante, tá? Se você, por exemplo, se você é a pessoa que está criando aula, você possivelmente não vai conseguir trazer clareza para o seu aluno, para ele entender o quanto que ele vai evoluir em quanto tempo. E isso é muito ruim, isso te prejudica, tá? Por quê? Porque se você não conseguir mostrar para o aluno, ele vai conseguir comprar. Porque aqui ele vai ter, gente, esse daqui é um erro fatal. Se você não tiver isso, você tem uma falta de visão de progresso. Pessoal, o que faz mais você reter um cliente seu? No caso, o seu aluno, o que mais faz, é campeão? É o aluno ter resultado. Quanto mais resultado ele tiver com você, mais tempo ele vai querer gastar com você. E o oposto é verdadeiro. Se ele não tiver resultado, você não consegue o quê? Você não dá essa visão de progresso e ele vai querer parar. Por exemplo, às vezes tem um aluno que está evoluindo, só que ele não consegue ver. Se você não conseguir mostrar isso para ele, você tem altíssima chance de perder esse aluno, tá? Beleza, então o primeiro ponto, falta de direcionamento claro. Depois, o que é um outro problema, e esse aqui eu vejo muito constantemente, é o quê? Falta de regras e contrato, tá? Então, o que seria uma falta de regra? Por exemplo, se você não tem uma regra sobre como que é feito cancelamento de aula, em que casos que as aulas são faltas, em que a aula é considerada dada, ou como que funciona o período de férias, como que funciona a reposição de aula, como que funciona o pagamento. Você está fazendo por mensalidade, está fazendo por parcelamento, o aluno precisa entender. Então, aqui, gente, pode parecer óbvio,
tá? Mas não é. Se o aluno ele sentir que o seu negócio ele é informal, ele vai se sentir inseguro. Ou, pelo contrário, dependendo da pessoa, ele vai achar que ele pode cancelar com você a qualquer momento e ele não vai pagar, ele vai sumir, né? Por exemplo, se você não tem uma regra de quanto tempo de antecedência que ele precisa te avisar, quanto tempo ou que multa que ele precisa pagar caso ele cancele com você, como vai funcionar as férias, o aluno vai exigir o que está na cabeça dele e cada um pensa de uma maneira, cada um entende de uma maneira. Se você não deixar as regras claras, as suas regras claras, a culpa não é do aluno que ele não entendeu, a culpa é sua que não organizou. Então, às vezes, se você não tem isso organizado, o aluno precisou viajar e aí na sua cabeça existe a regra que o aluno só pode repor uma aula no mês. Só que ele teve que se ausentar 3 aulas. Na cabeça dele ele pode repor, porque ele pagou aquele mês. E na sua cabeça não. E isso daqui pode gerar um BO que você perde o aluno. Por quê? Porque as regras não estavam claras, tá? Então assim, esse aqui é o famoso óbvio que precisa ser dito. Beleza, o que mais? O que mais que é ruim? Falta de posicionamento. O que seria falta de posicionamento? Por exemplo, gente, lógico que quando você ensina, você dá aula particular, é muito fácil você criar um vínculo com o seu aluno, mas um vínculo de amizade. Só que a amizade, ela pode ser muito ruim, por quê? Porque ela pode fazer você perder a autoridade, tá? Então, quando vocês se encaram como amigos, gente, já existe o ditado, né? Amigos, negócios à parte. Então, uma coisa é você ser amigo de um amigo seu, outra coisa é você ter um aluno. Não pode ser a mesma coisa. Por quê? Porque senão as pessoas vão começar a misturar o seu negócio com o seu negócio de vida profissional com vida pessoal. E isso daqui pode gerar um problema muito grande. Só que isso daqui vem da onde, gente? Da sua falta de posicionamento, de você estabelecer o quê? Um limite. Quando a pessoa, ela te vê como amigo, ela o quê? Perde, a visão de liderança. Perde a visão de liderança. Como assim? Imagina assim, você na sala de aula, você é o líder. Não importa que é você e mais um aluno, você é o líder da sala. Você vai mostrar, você vai conduzir como que aquela aula será feita, tá? Se você não traz, aliás, se você começa a ficar muito amigo do seu aluno, você tira essa visão de liderança, entende? E isso pode ser o quê? Muito prejudicial na hora que você precisa dar um comando, na hora que você precisa chamar atenção em alguma coisa, como que foi o cancelamento de aula, né? Olha, teacher, apareceu aqui um imprevisto, eu não vou poder ir, mas será que tinha como você abonar minha aula? Quando você tem amizade, você perde esse ponto, então isso é muito ruim, tá? Outro ponto, aqui quando a gente coloca deixa eu colocar aqui o ponto 4, falta de acompanhamento estratégico. Gente, o que é falta de acompanhamento estratégico? Isso aqui é simples. É simples para quem sabe, né? Mas isso daqui, por exemplo, se você não entrega um feedback para o seu aluno, né? Gente, o seu aluno, ele não tem noção de progresso, tá? Então, assim, você, por exemplo, em um mês, você consegue sentir a diferença de como que o aluno chegou até você e como que ele está agora, né? Você sente o progresso, só que o aluno é como assim, sabe aquela história da galinha que está comendo de grão em grão? Ele não consegue perceber que cada aula ele está evoluindo 1%, 1%, 1%. Em um mês, ele evoluiu. Em 2 meses, ele evoluiu bastante. Em 3 meses, ele tem uma evolução muito significativa. Só que, às vezes, ele é um aluno que ele não tem tempo para estudar, ele não consegue fazer nada diferente, e aí ele não consegue o quê? Ver que ele está tendo esse progresso. Se você não dá esse feedback para ele e mostra para ele, olha, quando você chegou, você estava aqui, agora você está em tal ponto, você não consegue o quê? Você pode perder esse aluno porque ele acha que ele não está progredindo com você, entendeu? E isso é o quê? Simplesmente uma falta de mostrar para ele, tá? E isso daqui pode ser feita como? Às vezes você pode fazer uma reunião que mostre reunião de progresso. A cada tanto tempo você pode se reunir com o seu aluno e você mostrar, olha, você evoluiu nesse ponto, olha, o seu listening estava assim, você não entendia isso, agora você já está aqui, o seu speaking estava aqui, agora o seu speaking está aqui. Você pode fazer uma reunião de progresso e apresentar para ele, você pode apresentar o quê? Um report card, né, que seria o quê? Um boletim, algo do tipo, ou algo que você escreva, né, um relatório. Gente, qualquer coisa desse tipo está servindo, entendeu?
mas você precisa o quê? Mostrar isso. E mais, o aluno não está evoluindo em tal ponto, você precisa mostrar, olha, vamos fazer um reforço em determinado ponto, olha, seu listening não está evoluindo aqui, vamos reforçar um pouquinho mais, porque, olha, eu estou vendo que você está progredindo em todas as áreas, olha como é que você saiu daqui a aqui, só que esse ponto a gente está com dificuldade, então vamos reforçar um pouco. Então, vamos reforçar um pouco essa temática, né, ou essa habilidade. Quando você mostra isso para o aluno, ele aceita aquilo de bom grado. Se ele não está sabendo que ele está com problema, ele pode achar que você está sendo repetitivo ou que você não está evoluindo o conteúdo com ele, tá? E isso é prejudicial. Depois, o que pode acontecer também, gente? Atrapalhar a sua retenção. Uma venda mal feita. Como assim? Às vezes lá na venda você não deixou claro como que seriam as coisas, ou você prometeu coisas que você ainda não entregava, ou você prometeu alguma coisa que você esqueceu que você ia entregar, e isso pode o quê? Te prejudicar muito. Ou mais, se você vendeu, gente, esses são os piores, né? Se você vendeu dando desconto para o seu aluno, ou você vendeu assim por desespero, isso é de você, tá, gente? Você vendeu por desespero, ou você atraiu o cliente errado. Tudo isso aqui é prejudicial para sua venda. Por quê? É prejudicial para sua retenção. Porque, gente, desconto é a pior coisa. Porque depois você vai querer ajustar o preço da pessoa, a pessoa não vai aceitar. Por quê? Porque ele entrou com desconto. Então, é muito difícil de uma pessoa aceitar pagar mais caro aquilo que ela pagou mais barata. E aí, o que acontece? Aí, gente, isso aqui gera tudo. Pessoas que você atrai por desconto, já é um momento de desespero seu e você acaba atraindo os maus clientes, né? As pessoas que você não quer ter são aqueles alunos tóxicos. Mas se você fizer isso, lá pra frente você vai sofrer a consequência. Então, gente, aqui, vamos voltar para cá. Aqui, esses são os pontos que podem te prejudicar. Falta de direcionamento claro, falta de regras do contrato, porque isso pode dar a impressão o quê? Que você vive um negócio informal, falta de posicionamento, falta de acompanhamento estratégico e uma venda mal feita. Então, se algum desses pontos hoje estão ruins para você, então tente encontrar qual deles que está te pegando, para quê? Para que você entenda que, embora você esteja entregando bom conteúdo, você não está conseguindo reter o seu aluno, tá? Então, analise. E agora, gente, se tiver qualquer dúvida, manda aqui, porque vai ser um prazer responder para vocês. Espero ter deixado aqui claro para vocês qual que é o caminho que vocês precisam seguir, observar para vocês poderem reter cada vez mais aluno, que esse é um assunto fundamental para manter e fazer o seu negócio crescer, tá bom? Então, gente, espero ter ajudado você nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o comentário e já compartilha também com algum professor que está precisando entender melhor sobre esse assunto também. Combinado? Gente, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!